Oi, gente. Vamos continuar falando sobre criatividade artística. Na semana passada nós estudamos sobre a importância da criatividade artística e vamos continuar com o mesmo tema, sendo que agora a gente vai tentar compreender aqui junto o que é a criatividade, por que que ela é tão importante, né? E, e como desenvolver também esse potencial na gente. Eu reuni algumas coisas que eu achei muito interessante de vários estudiosos, de livros que eu já li, de experiências também que eu já tive na minha vida e continuo tendo. Porque o profissional do futuro precisa ser criativo. Nós estamos, como eu falei até no vídeo anterior, vendo isso no momento que a gente está vivendo, que a gente está tendo que se reinventar. Então, se antes alguém dizia, eu não preciso da arte, por exemplo, porque eu sou matemático, eu quero fazer física, ele agora tem que, mesmo sendo matemático ou físico, dar uma aula, sendo que precisando utilizar a tecnologia a seu favor, né, melhorando o aspecto da sua residência ou onde ele está gravando, porque cada elemento desse aqui é feito num estúdio. Se eu deixo esse bibelô aqui, aquele quadro lá de fundo, tudo é pensado quando a gente está no estúdio. E quando a gente está nesse momento aqui na minha residência dando essa aula, sou eu que tenho que fazer todas as funções. E agora vocês estão tendo que fazer todas essas funções. O vídeo da aula passada foi muito interessante por isso, porque ele junta tudo. Ele diz que criatividade artística está ligada à tecnologia, né? E ele vai, inclusive, fazendo um apanhado nesse desenvolvimento até chegar aos dias atuais. Então, a pergunta que eu quero que vocês se façam depois de ter visto aquele vídeo é: o que é criatividade? O que é que você entende por criatividade? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês, mas eu estou fazendo para mim também, porque é uma pergunta que tem que estar o tempo inteiro, sabe, constantemente na vida da gente, para que a gente pense nisso e não perca de vista a criatividade. Então, vocês podem me perguntar como me tornar, então, uma pessoa criativa. Que conceito é esse? Criatividade. Gente, naquele vídeo, e uma coisa que eu venho dizendo sempre desde a primeira aula, todo ser humano é criativo. Todo ser humano tem potencial criativo. A criança nasce criativa ao extremo, descobrindo o mundo, olhando para todos os lados, brincando com... Pega um pedaço de papel, um celular, vira um carro, um balão. Tantas funções, né? Quando uma criança pega um objeto, ela transforma. Só que a sociedade, ela vai podando a gente, né? Nesse caminho criativo, porque ele vai meio que formatando a gente, colocando a gente numa forminha. Quando a gente vai estudar filosofia e tal e coisa, a gente sabe, inclusive começa a compreender por que que isso foi feito. Vem com a Revolução Industrial, né? Quando o homem começa a se transformar meio que em máquina por conta da produtividade. Só que nós estamos em pleno século XXI e aquele sistema funcionou por alguns anos. Hoje não funciona mais. Tem algumas coisas que eu pesquisei e eu vou ter que dar uma pescada para que a gente siga esse raciocínio. Como eu disse, toda pessoa criativa, então, é aquela pessoa que consegue encontrar soluções para novos e velhos problemas. Então, não adianta mais eu ficar no passado. Eu preciso estar nesse meio, vendo lá e indo para frente. Então, eu tenho que encontrar soluções para o velho e criando coisas para o novo.
já sabemos que todo ser humano, ele é criativo por natureza, não vamos voltar, não sou eu, Cristiane, quem estou dizendo isso, qualquer filósofo, qualquer estudioso já está comprovado, certo? Existe um livro, gente, se vocês puderem dar uma olhada, tem até em PDF na internet, chamado Um Toque na Cuca, de Roger von West, que são técnicas para quem quer ter mais criatividade na vida. E no livro é muito interessante porque ele apresenta algumas ideias relacionadas à criatividade. E eu vou colocar aqui nesse vídeo alguns dos tópicos que eu achei muito interessante para que a gente possa cada vez mais ser criativo. Vamos lá? Tem uma frase, né, de um filósofo que diz assim: descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar uma coisa diferente. Eu vou começar falando então de alguns bloqueios que o autor ele coloca no livro dele. Vamos lá. Qual é o primeiro bloqueio que impede você de ser uma pessoa criativa? É uma frase que parece que vive aqui, ó, encrostada na nossa cabecinha, aqui no nosso ombro, feito aquele que fica aqui buzinando no nosso ouvido, que é: eu não sou criativo. Joga isso no lixo. Joga definitivamente essa frase, esquece ela. Toda vez que você esquece, apaga, coloca assim, ó, cancelado, cancelado, cancelado. Porque se você próprio já se coloca como não criativo, automaticamente você já impossibilita a sua capacidade de desenvolver novas ideias. Lembrando que isso é o que a gente pensa. Eu não sou criativo, mas não é a verdade. É só um pensamento. E todo pensamento ele pode ser apagado, retirado, como eu falei, amassado e jogado na lata do lixo. A neurolinguística, inclusive, gente, fala que nós somos o conjunto das coisas que nós pensamos. Então, se a gente diz eu não sou criativo, a gente começa a acreditar e é isso que vai orientar as nossas ações. Então acredite em você, no seu potencial. Permita-se pensar coisas novas. Use e abuse, como eu falo desde o trimestre passado. Use e abuse da sua criatividade. Cris, por que você não traz as coisas tão prontinhas para a gente fazer? Porque, gente, vamos lá pensar no trimestre anterior, certo? Nós já estávamos em meio à pandemia, o trimestre inteiro. Um monte de gente disse que não conseguiria fazer o vídeo porque estava dentro de casa. Saíram vídeos maravilhosos, vídeos fenomenais. Sabe por quê? Porque a rosa do Pequeno Príncipe virou uma flor de fato que tinha na casa da pessoa e a pessoa poderia conversar com aquele personagem. Então teve familiares, amigos, parentes que puderam colocar a voz. Gente, existe uma coisa chamada TikTok, eu não sei usar, mas tantas pessoas, tantos alunos mandaram vídeos lindos via TikTok. Ou seja, algumas disseram que não conseguiriam e mandaram vídeos fenomenais, maravilhosos. Quer ver uma outra coisa? O cachorro, várias pessoas transformaram o Totó de Dorothy no próprio cachorro que tem dentro de casa, colocando ela própria a voz, ou a mãe, ou a tia, ou a avó. Eu vi um vídeo esses dias de uma outra professora que ela faz jogos de grupo, ela tá lá pegando o marido dela, a mãe dela, colocando pessoas tímidas que nunca fizeram teatro, participando, se reinventando. Então, se você hoje, nesse momento, continuar dizendo para você, eu não sou criativo, sinto lhe informar, mas você não vai conseguir dar um passo adiante em nada. Porque se tem uma coisa que a gente está precisando ser nesse momento, é criativo. Não é verdade?
Seguindo, então, lembrando ainda mais uma frase de um outro filósofo que diz: não adianta mudar a paisagem, mas que devemos olhar a mesma paisagem com um novo olhar. Essa é a minha paisagem. Eu tenho feito vídeos, eu sou atriz, vocês sabem, vídeos na quarentena com o parque que eu tenho aqui na esquina, com os bonecos que eu tenho dentro de casa, com uma sanfoninha, recriando. E é isso que está desenvolvendo cada vez mais o meu potencial criativo, certo? Então, potencialmente todos somos criativos e vamos esquecer esta maldita frase. Segundo bloqueio. É proibido errar e não seja bobo. Gente, eu não sei quem é que disse que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente está sendo bobo. Ah, eu estou sendo boba se eu for gravar o vídeo do teatro para a professora. A gente é bobo quando a gente começa a pensar que a gente é bobo. Não quando a gente vai, se reinventa, se descobre, começa a fazer coisas interessantes. Aí a gente está sendo criativo. Então, outra frase que você precisa apagar. Esqueça, estou sendo bobo. E é proibido errar. É proibido errar? Não, gente, é necessário errar. Naquele vídeo da semana passada, o próprio Thomas Edison, ele diz: eu não errei 10.000 vezes. Eu encontrei 10 formas de não fazer. Por quê? Porque quando o Thomas Edison ele estava ali tentando elaborar a lâmpada, o fiamento para fazer energia elétrica e blá 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 blá, ele uma vez acertava num canto, mas o fio derretia, então podia pegar fogo na nossa residência. Errou. Então ele já sabia que aquele fio não poderia funcionar ali. Então ele fez, gente, 10.000 tentativas. Você já imaginou se o bendito Thomas Edison tivesse cansado de tentar ou errar e desistisse na 9.999 tentativas? Nós não teríamos essa lâmpada, nada aqui estaria iluminado, eu estaria provavelmente ainda na idade da fogueira. Nós, na verdade. Então, esquece isso, é proibido errar, sou bobo. Um outro exemplo maravilhoso é o Walt Disney, né, que ele foi demitido. Ele era um estudante mediano e se transformou naquele homem criativo, magnífico, cheio de ideias, que é o Walt Disney. E imagine, aos 20 e poucos anos, ele foi demitido do trabalho dele, porque disseram para ele que ele estava fazendo a mesma coisa e não estava sendo criativo, então não dava para ele continuar naquele emprego. Se ele não tivesse se reinventado, acreditado em si próprio e colocado as ideias dele, que pareciam bobas para a época, entendeu? Seguindo, já falei de Thomas Edison. O bloqueio 3 é um que a gente sempre... Eu também tenho mania de querer dar a resposta certa. Ainda está bem ligada ao não errar, né? Sempre querer dar a resposta certa não é, gente, criativo. Porque, vamos lá, aprendemos no colégio que só existe uma resposta certa, né? Então, e em casa também, as pessoas querem que a gente seja bem igual. Mas isso é um grande problema porque o seu cérebro ele fica sempre acostumado a buscar uma resposta certa. Sabia? E aí, o que é que acontece? Ele vai ficando preguiçoso. Pois é. E acostuma o seu cérebro a buscar poucas respostas. Às vezes, uma ideia absurda pode gerar uma grande solução. Então, não se limite a uma única resposta. Tem uma história, não sei se eu vou lembrar agora, de uma empresa que
Eles enrolavam, era uma empresa de louças, né? E eles enrolavam aquelas louças isso já tem muitos anos, no jornal, né? Só que terminou que ficou meio improdutivo, porque as pessoas ficavam lendo o jornal e aí demoravam, então não estava. E aí eles se reuniram para poder, com os funcionários, para tentar descobrir uma ideia inovadora de como mudar aquilo ali. Então surgiram várias ideias. Vamos pegar jornal japonês, porque o povo aqui não sabe japonês. Mas aí não tem sentido. Tal. Até que alguém falou assim, fura os olhos das pessoas, todo mundo ficou escandalizado, disse credo, foi uma piada, mas foi uma ideia. E no final foi a ideia, entre aspas, que foi aceita, porque eles tiveram a grande sacada de vamos então selecionar pessoas com deficiência visual, porque eles vão, e eles têm habilidades, né, manuais, então eles tiveram, de fato, eles empacotavam com mais rapidez e ficavam ali focados no trabalho. Então, não se limite a uma única resposta. Para a gente ser criativo, a gente não tem que buscar uma resposta, a gente tem que buscar várias respostas, certo? O bloqueio 4 é isso não tem lógica. Na geração de ideias, essa frase atrapalha muito. Isso não tem lógica, né? O nosso cérebro, ele tem dois lados, gente. Eu adoro falar sobre isso, né? Que é o hemisfério esquerdo, que é o nosso direito, o nosso lado lógico, racional, né? Que lida com os números, o esquerdo, viu? Com as palavras, né? O raciocínio analítico, e ele realmente é muito importante e muito valorizado na sociedade atual com o pensamento cartesiano. Ele é importantíssimo, né? E temos, vamos dividir, ligados aqui, o esquerdo e o hemisfério direito, que é o nosso lado intuitivo, né? Que a gente diz que é o nosso lado artístico, ele é não verbal, ele lida com os sonhos. Quando a gente está sonhando ali, sabe, de noite e tal, é esse lado que está trabalhando com as imagens, né? Então, como eu falei, os artistas usam muito e a sociedade valoriza. Gente, eu costumo dizer que a Netflix foi toda criada com alguém que tem o lado de cá e o outro que usa aqui para administrar, que teve a ideia, vamos criar. Então, olha como precisa os dois, o empreendedor e o artista, né? Os estúdios de Hollywood, a Globo, certo? Então, a analogia e as metáforas são bastante interessantes para a gente usar os dois lados, certo? Para a gente começar a juntar esses dois lados para poder utilizar bem. O computador e a informática se utilizam, né, por exemplo, foi um exemplo que eu coloquei ali. Como é que a gente faz uma metáfora, uma analogia? A gente usa muito no computador. Poxa, eu preciso alimentar meu computador, colocar carga, né? Meu computador está com vírus, isola. Não a gente sabe que o vírus não está, mas é um vírus. Então, são analogias que a gente usa. Isso é acessado nessa fusão. Então, tudo tem lógica. E às vezes é de uma coisa que não tem lógica, principalmente em artes, que a gente vai pro que tem. Se o cara lá não tivesse brincado, feito a piada, que para ele até era uma solução, fura os olhos do funcionário, talvez ele tivesse indignado, porque, poxa, os funcionários não podem ler, entende? Então foi talvez uma piada, mas a piada é que gerou uma condição interessante, bacana mesmo, que foi a solução para aquela empresa. O 5, seja prático. Queremos resultados rápidos e infelizmente quando a gente quer isso, a gente mata totalmente, né, a nossa criatividade e também mata ideias brilhantes. Nenhuma ideia nasce pronta, viu? E precisa ser
amadurecida, gestada. Toda ideia precisa ser amadurecida, gestada, gente. A gente chama muito isso do ócio criativo. Às vezes você está ali olhando para uma coisa sem conseguir achar uma solução, você vai tomar banho, pã! Sabe? Gestada, gerida. Nada vai cair do céu, como diz a música de Ivan Lins. Nada cai do céu, nem cairá. Gestar. Bloqueio 6. Eu coloquei uma coisa que eu esqueci. Lembra do lado direito do cérebro, que é o intuitivo? Então, as ideias, às vezes, vêm sem que você perceba, em sonhos, em pesquisas, em perguntas e respostas. Às vezes, tá aqui, né? Então, às vezes, a resposta vem daqui, né? É a danada da inspiração, certo? Então, calma, calma, tenha paciência. Não saia exterminando suas ideias assim que elas pareçam. Devagarzinho. Então, o lado direito gera a ideia. O esquerdo, que é o lógico, vai melhorando, certo? O bloqueio 6, isto não é da minha área. Isso eu ouço muito. Professor, eu não gosto de teatro. Não é o que eu quero, não é da minha área. Gente, você pode ser... Eu vou colocar um vídeo hoje aqui que eu acho muito, 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 muito interessante, que é um vídeo do Pato Donald, né? Aula de matemática, uma coisa assim. E aí, por favor, depois que vocês assistirem esse vídeo, esqueçam essa coisa de que isso não é da minha área, porque no vídeo, por exemplo, eles colocam lá que Pitágoras, com um fio, descobriu as notas, a música, ele era um matemático. Então, é outra frase, é outro conceito, é outro paradigma que, por favor, joguem no lixo. Gente, isso não é da minha área. Já está comprovado que os profissionais do futuro ele terão que ter pelo menos 5 profissões, né? É a diretora de um dos grandes sites de empregos, ela falou que uma vez veio no avião de Harvard, encontrou com... Era o passageiro do lado dela era um dos grandes diretores de uma multinacional e eles ficaram conversando e ela disse que ele perguntou para ela o que era ela era além de administradora. E ela disse que ficou com vergonha de falar que era DJ. Só que depois ele foi dizendo que aí ela perguntou para ele, como é que o senhor gosta de selecionar os seus funcionários? Ele disse, quanto mais distante ele tiver coisas relacionadas com a área em que ele trabalha, melhor para mim. Ou seja, se você é matemático e você é pintor, legal, olha, usando o lado esquerdo e o lado direito. Então, esse lance de que não é da minha área não rola mais, gente, né? Então ela terminou na hora que ele falou isso, ela disse, eu sou DJ também. E ele disse, que legal, eu também sou DJ. Seguindo, já está comprovado então que os profissionais do futuro terão que ter pelo menos 5 profissões, né, ao mesmo. Então, e o bom é que hoje tenhamos uma pessoa que compreende sobre um determinado assunto, mas que tem uma visão geral do todo. Deu para entender? Eu escrevi ali, mas me perdi um pouco. Então, se você diz, essa não é a minha área, isso faz com que você fique muito restrito àquilo que a gente falou lá, a uma única resposta, a uma única visão de mundo. E aí, meu bem, em vez de você ser um grande profissional, você vai ser um profissional que tem uma mente fechadinha, arcaica, tá bom? Então, gente, como eu coloco, pesquise bastante, veja tudo, leia tudo que tiver ao seu alcance, porque muitas vezes a solução do seu problema está em outra área do conhecimento, tá bom? Se eu faço se eu faço sempre o mesmo caminho, né, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então você me pergunta,
São essas as respostas para ser uma pessoa criativa? Sim, sim e sim. Depois de muito explorar, seja artista e crie muitas coisas sem cobrança, deixando sua imaginação livre, as suas ideias fluírem. Fique à vontade, use o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, certo? E aí sim, quando você terminar todas essas etapas sem crítica, sem cobrança, sem. Aí vai vir, sabe quem? Um grande guerreiro. Você vai se transformar num grande guerreiro. E é esse grande guerreiro que vai partir para a ação, para colocar suas grandes ideias em prática, tá bom? Muita gente cria, mas não tem coragem de assumir a sua ideia. Às vezes por medo, às vezes por vergonha, né? Você não vai ser criativo se você continuar se escondendo, tá bom? Então, nossa disciplina tem muito a ver com isso. Não se limite, crie e tenha coragem, seja esse guerreiro para colocar as suas ideias para frente, tá bom? Eu vou colocar o vídeo aqui e falamos bastante hoje, né? Mas é isso, gente. Ser criativo é dar asas à imaginação. Um beijo e assistam o vídeo. E depois coloquem no fórum do vídeo o que vocês acharam, tá bom? Beijo de novo. Até logo.